Precisamos falar um pouquinho de golpe. Mais uma vez, falar de golpe. Porque o governo e todo mundo de bom senso, está cobrando a expulsão de Mauro Cid do Exército. Vai ser expulso? Talvez vá. Vamos ver o que tem aí, o Vale Bem. Integrantes da ala política do governo Lula e também representantes do Ministério da Defesa têm cobrado justamente isso, essa expulsão do tenente-coronel do Exército. A pressão só aumentou após as revelações da semana passada a respeito de Mauro Cid. Militares, entretanto, admitem que uma eventual expulsão só deve ocorrer depois da condenação pela justiça comum. A ideia das forças é punir todos os responsáveis pelos crimes contra a democracia. Vocês lembram o que tinha no celular do Mauro Cid, o plano golpista? Não é isso? Que lhe foi entregue, que foi redigido por um major, depois da consulta ao Dr. Ives Gandra, que deu os subsídios, como é que eu vou chamar? Porcamente intelectuais para a proposta. E estava lá. E era apenas uma das conversas. Tem de ser expulso? Acho que sim, não só ele, como outros que participaram. Agora sim, eu acho razoável que se espere a condenação, porque todos serão julgados pela justiça comum, porque isso não é crime militar. E na live, o Lula falou a respeito. E eu acho curioso que alguns idiotas não, é gente de má fé mesmo, bando de pilantra, gente a soldo da extrema-direita mais asquerosa. O Lula está tentando ser justiça. Não está tentando ser justiça, se a justiça não punir, ele vai punir como? Ele não tem como punir. Quando ele diz nós, é o Estado brasileiro. Agora, evidentemente, é a justiça que vai se encarregar de, segundo a Constituição e segundo o Código Penal, dar a devida sanção aos criminosos. De qualquer modo, vamos direto para o vídeo. O que foi que o presidente falou? Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Sabe? Então, eu acho que nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender. Todo mundo terá a chance de se defender. Então, eu quero que as pessoas fiquem tranquilas que nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela justiça comum. Irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Senão, as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país. Não deveria falar outra coisa? Ô Renan, de fato, tentaram dar golpe, mas veja bem, né? Golpe é uma coisa muito comum. A gente tem que deixar, tem que tolerar. Afinal de contas, não vamos ser muito duros. Teria de falar isso? O Lula não está dizendo que ele vai dar sentença. Agora, que o país tem de expurgar essa agenda da vida pública, aí eu não tenho a menor dúvida. Porque agora eu acho curioso, tem um... Veja só, o tal do texto golpista foi redigido pelo Major Fabiano da Silva Carvalho. Aí ele passou para um tenente-coronel chamado Marcelino Haddad, né, que não é parente do ministro, até não sei. E o Marcelino Haddad entregou para o Mauro Cid. E aí diz assim, não, a gente estava falando ali em fazer aquelas coisas lá, como é que é? O presidente declara que há um choque entre poderes, pede intervenção aos comandantes das Forças Armadas, esses nomeiam o interventor declara sem efeito a eleição, com base no artigo 142, porque, afinal de contas, o doutor Ives deu uma resposta ali que, de algum modo, embasa
esse absurdo, mas isso era só uma especulação teórica, né? O tal do Marcelino Haddad está dizendo isso. Não, é que, sabe, a gente fica discutindo questões doutrinárias. Vale bem. Você que é um rapaz, um estudioso das artes militares. Sou muito. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar que dar golpe de Estado tem a ver com questão doutrinária? Hein? Não, né? Você respondeu, valeu bem? Não. Fiz só com a cabeça mesmo, mas esqueci. Ah, tá, não, é que eu fico olhando pra câmera, eu não te vejo. Se você só faz assim com a cabeça, eu não vejo. Tem que falar não. Senão tem que ficar assim, ó. Não, né? Então não tem nada doutrinário, é golpe. E tem que pagar. Até o presidente do Superior Tribunal Militar acha que tem um cheirinho de golpe no ar. Era. O presidente do Superior Tribunal Militar, o tenente brigadeiro Joseli Parente Camelo, afirmou que é preciso aguardar as investigações e o julgamento de Mauro Cid na Justiça Comum antes de tirar qualquer conclusão. A declaração foi dada à Globo News nesta segunda-feira. Para ele, há fortes indícios de planejamento de golpe. No entanto, segundo o presidente do STM, é preciso ver as circunstâncias das conversas antes de tirar qualquer conclusão. Aspas dele. Tudo isso será investigado. Fica difícil você já precocemente condenar. Naturalmente que tratar de golpe e ir contra a democracia é grave. Tudo isso será analisado. Temos que ter paciência e seguir todo o devido processo legal e aguardar o julgamento. Tenho certeza que o julgamento será justo. Não, claro. Eu não estou querendo execução sumária de ninguém, né? Execução sumária, eu digo, da pena, não, né? Não. Execução da pena. Tem que aguardar o devido processo legal. Agora, também não dá para fazer de conta que o que se tem... não temos nada além de indícios. Não, nós temos muito mais do que indícios. A arquitetura golpista existiu, é clara, inequívoca. Infelizmente, envolveu pessoas graduadas das Forças Armadas. E essa gente tem que ser responsabilizada. E tem de deixar as Forças Armadas. E é preciso haver um processo de despolitização das Forças Armadas. Aliás, o Joseli Parente Camelo acabou comentando isso num caso em particular. O que é que ele falou? Ele disse o seguinte: militares não podem estar na política. O caso do deputado Pazuello é um exemplo disso. Não podemos ter militares atuando na política. É muito salutar que um militar queira ser candidato e nós apoiamos quem queira ajudar as Forças Armadas. Apoiamos quem queira ajudar as Forças Armadas. No entanto, ele precisa deixar a corporação. Vou ser candidato e se perde, eu volto. Não pode. Isso, o que ele está falando aí? A lei permite isso. Para quem tem mais de 10 anos na força. O sujeito pode, Renan, tirar uma licença para se candidatar, isso também nas polícias militares. E se não for eleito, ele volta. Isso é um absurdo. Para vocês terem uma ideia, a Constituição proíbe militar de se filiar a partido político. Mas permite que seja candidato. Portanto, você pode ter o cara que é candidato sem ter tido militância em partido político. Então já é uma bagunça. Não, o cara, olha, não, eu cansei, não quero ser mais militar, quero ser político. Vá ser político. Vá ser político. Deixe as Forças Armadas. Porque senão o que você faz é levar o veneno da política para dentro dos quartéis. Reinaldo, você é o primeiro que é contra a demonização da política. E sou mesmo. Acontece que as Forças Armadas são uma força de Estado. Elas não têm partido. E se o seu membro quer ter partido, o seu integrante, ele tem que sair. Ah, não, eu quero ser, mas eu não quero partido. Isso não existe. E o mesmo se diga de militares da ativa que exercem cargo no governo. Como foi o caso do Pazuello, que era general da ativa e continuou como general da ativa ministro da Saúde.
Como dissociar o trabalho porco que ele fez, com a devida vênia? O cara que lembra o protocolo da cloroquina como a sua primeira decisão? Como dissociar aquele trabalho porco que ele fez do fato de que ele era um militar? Então, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, não, isso tem de mudar, e aqui o presidente do Superior Tribunal Militar falou. O ministro da Defesa participou de uma live, aliás, com o meu amigo parceiro de podcast, o Valfrido Vaz, que preside o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e fez uma afirmação, que foi qual? Vai lá. Ele diz que não crê que a liderança do movimento do dia 8 de janeiro seja identificada. Ele falou, precisamos esclarecer isso, porque esse 8 de janeiro é um assunto diário, em todas as reuniões se fala nisso. Cada um quer achar o verdadeiro responsável. Eu não acredito que nós vamos achar o verdadeiro responsável. Não vamos, porque ninguém mandou. Deixa eu dizer uma coisa. O Múcio, como ministro da Defesa, ele não tem que ficar criando confusão, né? Falando, estressando o ambiente. Agora, esse negócio ninguém mandou, nunca tem assim, então vai. É um conjunto de circunstâncias. E outra, ainda bem que ele é ministro da Defesa. Ele não é justiça. Desde que cada força se encarregue de punir, de tirar das suas fileiras aqueles que aderiram à militância golpista. E aqui, Renan, eu não estou querendo assim, olha aqui, olho no olho. Vamos botar aquela maquininha do Blade Runner para ver o fundo da sua íris para eu saber. Não, não vai ser isso. Não, o sujeito tá lá, pensa as coisas mais idiotas, tá quietinho lá, não problema dele. Agora, militou, falou, procurou o tal do Jean, né? Jean Lavand, né? Lawande ou Lavande, não sei. Talvez é Lawande. Coronel. Ali, um coronel cheio de méritos. Que trabalhava na subchefia do Estado-Maior do Exército. Ali instigando, pedindo, criando militância e elevando a temperatura, pedindo o golpe explicitamente. Bom, eu pergunto ao ministro, faz o quê? Tem de responder na justiça comum, isso não tem nada a ver com o Ministério da Defesa. Agora, as forças também não podem tolerar. Não teve ninguém que mandou. Mandar pode ser que não, assim, vai dar o golpe. Agora, intimidade havia, né? Tanto é que o Bolsonaro anda preocupado com celulares, é isso? Cresceu a preocupação no entorno da família Bolsonaro depois das revelações golpistas que estavam nos celulares de Mauro e Gabriela Cid. Existe uma apreensão também com a quebra de sigilo de outros aparelhos, como o de Max Guilherme Machado e Sérgio Rocha Cordeiro. Ambos eram assessores da presidência. O primeiro acompanhou as viagens de Bolsonaro, inclusive a ida dele para os Estados Unidos antes do fim do mandato. Pois é, né, gente? E aí? Toda essa gente tentando dar golpe e não tinha nada a ver com o presidente da República de então?